boa tarde a todos, bem-vindos a este reinício de atividades do Ponto de Encontro. Como sabem, o Ponto de Encontro, enfim, é sempre organizado pela Lisboa é Nova, que existe uma tendência preguiçosa e inércia de chamar empresa municipal, que não é, portanto, os jornalistas da comunicação social distinguem. De facto, ela chama-se municipal, mas não é empresa municipal. E isto é muito importante, não é? É importante para vincar a autonomia que existe, na verdade, da agência relativamente à Câmara. Ou seja, posto em termos práticos, até em pelo menos coisa, se for politicamente incorreto, não tem problema, ninguém me pede contas ou me manda embora. Pode mandar, mas é por outro motivo. E isso dá outra possibilidade, outra abertura, sobretudo, infelizmente, no nosso país, para que a discussão possa ser aberta, as perguntas pertinentes, e nós temos questão de honra de tentar organizar as sessões de tal maneira que possam sempre ser respondidas todas as questões. Como sabem, para manter a ordem, por vezes precisa ser autoritário. E, portanto, se eu achar que é necessário, serei cortar a palavra ou condicionar um pouco as intervenções que fugiram do tema. Não costuma ser habitual, já se habituaram. Ora bem, o tema de hoje é um tema particular. Para quem costuma ver o programa do Medina Carreira, ontem, o programa tratou dos incêndios florestais. Eu, pessoalmente, lembro-me, falo nisto, eu sinistro, todos os anos se repete de uma forma cíclica, que numa análise de foria mostraria que é periódico, são aqueles anos com aqueles picos que este ano foi talvez um pouco mais falado por ter havido mortes, infelizmente. Ora bem, mas a questão que me leva a falar nisso é o seguinte: como a gente sabe, eu sempre mantive, tenho aqui um ex-aluno do técnico dos anos 70 que me lembrou que, nessa altura, eu também já passava muito tempo a furar cartões por causa da meteorologia, já me tinha esquecido. Chega como for a meteorologia é uma coisa que me interessa, e a partir do momento em que, por falhas oficiais, de fazer a previsão como deve ser, comecei a fazer a previsão meteorológica, que já leva mais de 10 anos, é 11, 12 anos. E uma das primeiras curiosidades que eu tive foi verificar se a minha previsão, uma previsão meteorológica com uma resolução razoável para Portugal, como ninguém fazia até aí, nem isto de meteorologia, hoje também de não sei o que, não fazia. E havia algumas delas para um leigo, era perfeitamente visível e esperável que em alguns sítios viesse a ter fogo. Porque a sucessão de dias com umidades abaixo dos 15%, talvez 12, 13%, que caem durante uns dias seguidos, basta a pessoa saber que secam. E lembro perfeitamente que isto coincidiu com uma daquelas escândalos do Algarve. Ora bem, isto é apenas, não é para dizer que eu sou especialista, é que me interessa, mas para lembrar que a oradora de hoje, que por acaso também é a minha mulher, e era troca, já há alguma influência por vezes das ideias, há 10 anos, e é isso que é o ponto que eu queria frisar, há 10 anos escreveu um artigo que o público aceitou para publicar, mas nunca publicou. O que é curioso. Quando finalmente se descobriu porque já era tarde. 10 anos. Tivemos até confirmado. 10 anos. O título chamava-se, talvez eu não teria posto esse título, mas o título era um pouco este, como Portugal arda. É verdadeiramente chocante porque a pessoa, a maior parte, não percebe a ironia. Curiosamente, verificamos nos últimos tempos que parte das teses defendidas há 10 anos, finalmente, começaram a entrar um pouco, timidamente, no discurso atual. E daí que o próprio título, que não é absoluta direita. Ora bem, portanto, é só para dizer que a oradora de hoje, que eu não posso ser os elogios merecidos, de facto, debruça sobre o problema dos incêndios florestais há muitos anos, com interesse e experiência direta, porque também é proprietária florestal e viveu intensamente no caso de um fogo, e portanto tudo aquilo que, em certa medida, nós prevemos desde que se estude a física do fogo. Há uma física do fogo, que naturalmente eu, a minha formação, dá grande importância, que fico basado quando as nossas escolas de bombeiros são as melhores do mundo. Criam as situações, ou permitem que se criem as situações que deram as mortes atuais. Porque, em alguns casos, eu digo com toda a nitidez, a ideia de
que basta o cheiro e o instinto para resolver tudo, quando não é. A física, goste ou não se goste, não é manejável por discursos de primeiros ministros na televisão, nem é convencida por toda a gente estar a dizer que ela está errada. Eu, quem começa a dizer, digo que estamos aqui num 10º andar, enfim, desafio à gravidade é da janela, faz chegar abaixo a gente fala. É esta a situação. Portanto, a professora Manuela Magalhães, arquiteta, doutorada em arquitetura paisagista no técnico, tem um currículo discriminado aí, não só tem a experiência concreta, como todo o fundamento da parte do planeamento do território, do ordenamento do território, é que usa o termo habitualmente envolvente chamado paisagem, que a maior parte das pessoas acha que paisagem é aquilo que está a ver, não tem o conceito integrador do que é paisagem. Portanto, espero que hoje também ganhem um pouco mais esse conceito. A paisagem é isso tudo e mais alguma coisa, mais do que irão ver. E dela faz parte do ordenamento do território, sem dúvida nenhuma, tal como faz parte da parte cultural e tudo o restante. E esse é esse problema global. Além disso, digamos, tem uma longa escola, a escola dos alunos, que são os seus seguidores, e a pouco e pouco vão permitindo premiar destas ideias, para muitos são elétricas, de que combater os incêndios não é só dar os 80 milhões de euros aos bombeiros, que não tinham ouvido que não dá, e os 20 milhões da prevenção não chegou a ser, mas aqui a prevenção é sobretudo formação de fundo. É a formação nas coisas inalienáveis das leis da natureza, que são naturalmente as leis da física e outras. É a aplicação disso, quer a gente goste, quer não goste. Ora bem, a arquitetura paisagista tem em grande parte em relação, por exemplo, aos arquitetos tradicionais, este trazer das leis da física e da biologia e da ecologia para o planeamento. Não é a ideia de que, há dias o Sr. Tomara dizia numa entrevista que ele não lhe dissessem para se pronunciar sobre o lugar, porque ele fazia projetos de edifícios. O que é profundamente revelador. Nós muitas vezes fazemos projetos de edifícios, esquecendo o que está à volta. Quando muitas vezes o que está à volta é aquilo de que depende a própria existência do edifício. Sem fazer crítica ao Sr. Tomara, eu adoro as obras que ele faz, mas é, na verdade, também uma expressão da parte dele, extremamente profunda e pertinente relativamente a isto. Ora bem, eu penso que os fogos florestais têm que ser encarados nesta perspectiva. E penso que para o fazer nada melhor do que quem tem os instrumentos teóricos, a experiência prática e a experiência de proprietário vivida diretamente com os incêndios florestais. Portanto, Sra. Professora, Doutora Manuela Magalhães, muito obrigado por ter sido convite. E eu irei fazer as intervenções, deixar oportunas na altura. Muito obrigado. Começo por agradecer à Lisboa Nova, mais uma vez, por me dar a oportunidade de dizer aquilo em que acredito. Sobre os incêndios rurais, eu não vos vou falar nem de bombeiros, nem de meios aéreos, porque ainda ontem no programa do Dr. Medina Carreira foi dito que só no ano 2012 se gastaram 108 milhões de euros no combate e 18 milhões de euros na prevenção. E, entretanto, todo o programa decorreu a falar só do combate. E nunca se falou da prevenção. Aquilo que eu hoje lhes vou tentar passar é uma ideia, é que de facto a mata toda a vida ardeu, mas nunca ardeu como tem ardido neste país desde os anos 80. É nos anos 80 que a quantidade de ocorrências e a área ardida aumenta exponencialmente. E, portanto, a ideia que queria passar, sobretudo, é que temos que voltar, temos que ir ao passado para aprender, ou para tentar perceber porque é que isto acontece. Só desde os anos 80 esta quantidade de fogos, e tentar aprender com essa experiência do passado para corrigir o presente. Eu vou começar por falar de algumas ideias que podem parecer soltas, mas eu espero que no fim se perceba que elas de facto não são soltas.
alguns mal-entendidos. As pessoas têm-se ouvido dizer que quando arde, tudo arde. Quer seja sobreiro, quer seja telheiro, quer seja eucalipto, ou seja, tudo arde igualmente desde que haja fogo. E reparem que aqui no nosso país temos as áreas ardidas, nesta imagem da esquerda, entre 97 e 2004, e se vê que de facto as áreas ardidas incidem sobre o norte do país e um bocadinho em Monchique, na Serra de Monchique. Portanto, é a norte do Tejo, sobretudo, que arde. O que, de acordo com essa lógica de que tudo arde normalmente e tudo arde igualmente, não faz nenhum sentido, porque o sul é mais quente e seco e não arde. E o norte, que é mais, tem uma precipitação maior e é mais fresco, arde. Portanto, esta é a primeira conclusão que se pode tirar, é que, de facto, o sobreiro e a azinheira, que são os carvalhos do sul, não ardem como a maioria das espécies que revestem o norte do país, que são pinheiro e eucalipto. Aliás, se virem esta imagem que está aqui da quantidade de áreas ardidas na Europa, este nosso norte do país é de facto este nosso norte do país arde mais do que tudo o resto da Europa. E em cima está de facto um gráfico das áreas ardidas, retirado do último inventário florestal, onde se vê que de facto há determinados picos as pessoas que olham de perto a gestão florestal sabem que a natureza não para e, portanto, vai trabalhando, mesmo quando nós estamos quietos, felizmente. E, portanto, a regeneração da vegetação conduz a uma certa volume de material combustível que, de tantos em tantos anos, arde. E esse ciclo, na maior parte do país, anda à volta dos 10 anos. Portanto, desde os anos 80, 10 em 10 anos, a mesma área arde. Tenho pena de não vos poder mostrar um vídeo pequenino que fiz com um pastor do Baldio de Mirandela. Porque este pastor, e isto é para mostrar outro dos mitos que existem, relativamente à questão dos incendiários. Que haverá incendiários, com certeza, mas não são incendiários que tenham a expressão e o impacto que as pessoas dizem. Toda a gente que sabe como a paisagem tradicional se organizava, sabe que os pastores precisam de pegar fogo aos matos, no monte ou no baldio, para regenerar os matos e transformá-los em boa castanha. Este pastor, o vídeo não está porque, pelos vistos, eu precisava ter trazido agarrado o fecheiro do vídeo e ele não. Ele diz, é uma maçada, este baldio, que olha para a frente, onde ele tem um rebanho de ovelhas e de cabras, há 10 anos que não arde. Já precisava de ter ardido, porque agora está tão alto que depois o gado não entra no baldio. Ou seja, o fogo é uma prática também tradicional de controle dos matos, de construção daquilo que podemos chamar de pastagem. E como tal tem que ser entendido. Como não é assim entendido, o que é que fazem os pastores? Os pastores, quando precisam de pegar fogo ao mato, fazem de noite e depois raspam-se para não serem multados. Esta é uma das faces, digamos, dos mitos. Se houver a possibilidade
de recrutar os bombeiros para ajudar ao fogo controlado, que é necessário para usar os matos, não há risco de deixar que o fogo se descontrole. Portanto, isto é uma realidade que tem que ser assumida, não pode ser escondida por trás de ideias daquilo que deve ser e que não é. A questão dos baldios. Os baldios, não sei se toda a gente sabe o que são os baldios, mas os baldios eram terras comunitárias que, a partir da Revolução Liberal, sistematicamente foram aquilo que se chama desamortizados, desmontados, para que houvesse uma privatização das terras. A Revolução Liberal, inspirada nas ideias da Revolução Francesa, defendia a individualidade da propriedade privada e, como tal, parcelou muitas das áreas comunitárias, o que fez, nessa altura, que as populações começassem a ter que emigrar para a cidade, porque deixaram de ter meios de subsistência. Estes baldios, agora é que isto... Estes baldios foram sendo progressivamente desamortizados, também depois durante o Estado Novo, com uma ideia que vinha já da Revolução Liberal, que era de que era necessário plantar os incultos. Nós, desde sempre, Portugal foi deficitário em cereais, e havia a ideia que, de facto, nós precisávamos de aumentar a produção. E então o baldio, terra comunal, foi entendido, da mesma maneira como outras zonas, como as dunas, litorais, etc., foi entendido como incultos, ou seja, terras não cultivadas que deviam ser a todo o transe utilizadas. E isso conduziu à arborização dos baldios. Aquilo que vem aqui é um baldio nas terras altas, na Serra do Monte Muro, que ainda funciona. Ali está o Conselho do Baldio, em que as pessoas me disseram: nós percebemos que a única maneira de conservarmos o monte, é assim que chamam ao baldio, era manter o gado. E, portanto, ali está o gado que vai todo junto pastar logo de manhã para o baldio e depois é recolhido ao fim do dia, a não ser quando neva ou chove muito, que então fica estabulado. E a guarda deste gado é feita à vezeira. A vezeira é o número de vezes ou o número de anos, de dias por ano, na proporção da quantidade de gado que cada um tem. Há outro pressuposto, digamos, para esta ideia que gostava e que as pessoas normalmente não entendem, que eu chamaria a perspectiva da fitoecologia. A vegetação natural não é estática, todos nós sabemos isso. Mas o que não sabemos é que há vários estádios, chamadas etapas da sucessão, que existem, que vão desde o prado das herbáceas anuais até ao prado vivaz, até aos arbustos baixos, os arbustos altos e depois finalmente a árvore. Isto é um processo chamado sucessão ecológica que acontece naturalmente e que, se nós deixarmos uma área que não seja cultivada, ela tende sempre para o estádio superior desta sucessão ecológica, a que se chama o bosque climácico. Este bosque climácico era, em Portugal, sempre constituído por carvalhos. Isto permite que... Isto são imagens de uma zona abandonada, em que os matagais que antecedem o bosque climácico, neste caso o sobreiro, e os matagais medronheiro, os fitossociólogos sabem que, a seguir
ao medronheiro vem o sobreiro. E no decorrer de um plano de ação florestal, um PAF, o IFADAP obrigou o proprietário desta zona a cortar o mato, porque achava que o mato estava muito grande. Portanto, este é outro dos mitos, é que o mato arde e que arde todo da mesma maneira. Também não é verdade. Os matos são diferenciados entre os matos pirófitos e os matos não pirófitos, de folha larga, nomeadamente, como o medronhal, e não arde toda da mesma maneira. E se nós cortarmos por sistema todo o tipo de matos, nós não temos a regeneração natural a funcionar. E esta regeneração natural, nesta imagem, vêem que depois, quando o mato foi roçado, lá estavam os sobreiros dentro do matagal. E aqui um outro exemplo de regeneração natural, junto aos exemplares de maior porte, essa regeneração natural vai acontecendo e, portanto, se a mata for conduzida com cuidado, aquilo que se faz é aproveitar a regeneração e limpar aquilo que não interessa. Outra ideia que serve para ilustrar aquilo que depois lhes vou apresentar, que é o papel do ordenamento do território nesta prevenção, digamos, da catástrofe dos incêndios rurais. As espécies que nós temos são espécies espontâneas, que são as associações associadas aos carvalhais. Dentro dos carvalhais, evidentemente, está o sobreiro e a azinheira no sul e os carvalhais, o alvarinho e o negral ao norte. Isso acontece em todas as zonas que são zonas convexas da paisagem, ou seja, as zonas mais secas, aquilo que nós chamamos de sistema seco, as zonas que distribuem água e que escorrem água. Todas as zonas baixas e côncavas ligadas aos rios ou às linhas de água, não é? Têm uma outra associação que é o freixo do meio. Isto é muito importante que se perceba porque estas são espécies que estão francamente bem adaptadas e, portanto, não reagem como reagem as espécies exóticas e introduzidas. Entre essas introduzidas, há várias. Sobre o pinheiro bravo, os fitoecólogos discutem, não vou entrar nessa discussão porque eles de certeza que sabem muito mais do que eu sobre isso, e dizem que de facto já na pré-história encontram pólen de pinheiro bravo aqui. Mas o castanheira, a nogueira, o plátano, a sagereira brava, etc., foram introduzidos com muitas espécies que já estão adaptadas. Agora, o que é preciso que se perceba é que, enquanto que o eucalipto tem um período de rotação de 9 a 10 anos, e os castanheiros, nogueiras, etc., de 30 a 50, o pinheiro, de 50 anos, e os carvalhos, de 80 a 100 anos. E, portanto, aquilo que nós fizemos sistematicamente na nossa paisagem foi tentar obter um rendimento mais rapidamente, substituindo as espécies que levam mais tempo a crescer por outras de menor período de evolução. Aqui está a distribuição dos carvalhos, os cor-de-rosa, que são os carvalhos do sul. Depois temos os dois do norte e temos aqui o que está a ver, que é o Quercus faginea, ou o carvalho de Reis, ou o carvalho de Lisboa, que é um carvalho que infelizmente não é tão bom como isso para a madeira. Outro dos mitos, de facto, é que todas as espécies ardem da mesma maneira. À esquerda tem uma imagem em que, a seguir ao fogo, o sobreiro regenerou.
No ano seguinte, o sobreiro, coitado, ficou chamuscado, etc., mas regenerou. E do lado direito, o fogo passou, mas lá embaixo, na linha d'água, há algumas folhosas, são as tais espécies que não são, que não arderam. E o fogo andou à volta. Portanto, é esta questão que é também importante. De facto, nem todas as espécies ardem da mesma maneira. Outra questão tem a ver com a regeneração natural do pinheiro bravo. O pinheiro bravo, se olharem para estas imagens, a imagem de cima mostra a regeneração do pinheiro bravo 2 anos depois do fogo e a de baixo 6 anos depois do fogo. Isto para dizer que, na maior parte dos sítios, não naqueles onde o fogo passou tantas vezes que já não há semente, na maior parte dos sítios, se não se fizer nada, o pinhal bravo, que é uma espécie extraordinariamente plástica, ele volta. E, portanto, se ele volta, como todas as espécies altamente combustíveis, se nada for feito, ele volta a arder daí a 10 anos. Portanto, esta ideia de que para que é que serve investir tempo no crescimento de árvores que nós sabemos que vão arder. É isto que é preciso repensar. E vamos agora começar a aproximar-nos do que era a paisagem tradicional. A paisagem tradicional tinha aquilo que era composta por aquilo que se chama um mosaico na zona da paisagem compartimentada, em que a mata, que não é a mesma coisa que a floresta, com certeza que ouvem sempre o professor Ribeiro Teles dizer, falam de floresta, o que é isso da floresta? Pois ele não explica, porque normalmente nunca lhe damos tempo para ele explicar. O que é isso da floresta? É que está mais ou menos subentendido que a floresta são espécies de produção e a mata era uma coisa antiga, que era a forma tradicional em que a mata era mista, muitas vezes de resinosas e folhosas, e era, digamos que, explorada num sistema chamado ajardinado. O jardinado é que se ia buscar peça a peça, conforme era necessário, estava grande, ou estava partido, ou estava torto, etc. Esta mata era, digamos, alternava com vazios na paisagem, como os que estão aqui representados, desde os lameiros no norte, até à vinha, até ao olival. Eram vazios no meio da mata que, quando havia fogo, ele nunca atingia as proporções que hoje em dia atinge. Portanto, estes vazios, mesmo que, como nesta imagem à direita em baixo, em terras pobres, tinham um papel importantíssimo que não era o da produção industrial agrícola. Outro problema que agora também já se começa a falar tem a ver com a localização dos aglomerados urbanos na paisagem. Sobretudo no norte e na paisagem compartimentada, as vilas e as aldeias eram aglomerados concentrados, porque as pessoas precisavam de entreajuda entre todos. E, portanto, aquilo que existia era um pouco esta imagem de cima à esquerda, em que havia o aglomerado, à volta do aglomerado, o chamado termo da aldeia, havia as folhas agrícolas, já era assim no tempo dos romanos, a urbe, o áger, e depois os saltos e a silva. Este